Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, um breve estudo do grego koiné mostra de forma bem clara que a igreja não vai estar aqui na terra durante o período da tribulação, ou período da angústia de Jacó, conhecida como a grande tribulação. Vamos então ver o texto de Apocalipse 3:10, que é utilizado de forma errada pelos pós-tribulacionistas. Em Apocalipse 3:10 está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. De acordo com alguns adeptos da visão escatológica denominada de pós-tribulacionismo, o texto contido em Apocalipse 3:10 é mais uma referência de que Deus vai manter sua igreja na terra no período da grande tribulação. Esta ideia é fundamentada por eles com base no sentido da preposição ek, a qual existe no texto grego. De acordo com o gramático Daniel Wallace, a preposição a qual ocorre no texto, no caso genitivo, tem os seguintes significados: para fora de, longe de, desde de, por causa de ou por meio de. Então, com base no sentido de para fora de ou longe de, os pós-tribulacionistas entendem que o Senhor não irá livrar a igreja da tribulação, mas na tribulação. Ou seja, os salvos serão preservados em meio ao caos. Todavia, não pensamos que tal interpretação seja melhor à luz de outras passagens do Novo Testamento. Por quê? Bem, em Apocalipse 3:10, temos a expressão teresso ek, traduzida por guardarei de. Teresso vem de terel. Todavia, há um detalhe que não pode ser deixado de fora. Já somos cientes que a preposição ek é de movimento ou deslocamento. Porém, quando uma preposição de movimento ocorre junto a um verbo estático, sua força é anulada. Exemplo, em Lucas 6:47, o verbo erchômenos, vir, e a preposição pros, para, se combinam, pois ambas indicam movimento. Já em João 1:1, a mesma preposição pros, traduzida como com, não combina com o verbo estava, já que este é estático e a preposição transitiva. Da mesma maneira, ocorre com a preposição de movimento de fora para dentro, eis, e o verbo estático terel, em Atos 25:4, onde vemos Paulo sendo mantido na cadeia. Aliás, a preposição eis poderia também ter sido inserida por João, caso quisesse indicar a entrada da igreja na tribulação. Em Marcos 1:29, lemos Jesus e os discípulos saindo da sinagoga e em seguida entrando na casa de Pedro e André. Saindo da sinagoga, vieram para casa. Ek te sinagogas. Exelthontes elton esten oiken. O meu grego não é lá essas coisas, tá, pessoal? Seguindo a regra em Apocalipse 3:10, a preposição ek tem sua força anulada pelo verbo estático terel. Logo, não se pode exegeticamente entender que o apóstolo prometeu aos leitores do seu livro que a igreja será guardada e retirada na tribulação. À luz de outros versículos sobre o arrebatamento, podemos entender que a noiva do Cordeiro continuará mantida na zona a qual hoje se encontra, a saber, distanciada da hora da tribulação. Se a intenção do apóstolo João era avisar que Deus iria manter os salvos dentro da grande tribulação,
ele poderia ainda ter feito uso da preposição en, ou dia, as quais têm os significados temporais dentro de e durante. Por exemplo, no Novo Testamento, en é usada pelo menos em 2 ocasiões junto ao verbo terel, indicando permanência. Exemplo, temos Pedro sendo mantido ou guardado dentro da prisão, Atos 12, 5. E a herança de Deus, da mesma maneira, guardada dentro do céu, 1 Pedro 1, 4. Certamente João tinha conhecimento desta preposição, mas não a quis usar. Portanto, o Apocalipse 3:10 não tem força nem argumento pós-tribulacionista, sobretudo porque a ideia de preservação dos salvos também não encaixa com a revelação bíblica dos mártires mortos durante a grande tribulação, ou na grande tribulação, ou em grande tribulação, Apocalipse 6, 7. Além disso, a ira vindoura da tribulação será um castigo de Deus sobre os que o rejeitaram, não para a igreja fiel, noiva do Cordeiro, como vemos em Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10 e 1 Tessalonicenses 5:9. Este é um estudo que você pode encontrar no site Apologia 7 Bíblica, blogspot.com. E aqui tem uma explicação, vocês podem ver aí, sobre as preposições no grego, tá, pessoal? Perio, em, dentro, katá, ek. Né? Estamos tratando justamente dessa preposição ek. É para fora, ok? Meta. Meta é além, né? Apó, sobre. E outras mais, tá? Epi, prós, eis. Aqui tem um gráfico bem interessante a respeito do uso das preposições. E esse texto foi escrito aí por Itard Victor. E colocarei também este estudo na descrição do vídeo. Um grande abraço e tenhamos a grande esperança do arrebatamento antes da grande tribulação. E uma coisa muito errada que eles falam é que o arrebatamento vai ser um arrebatamento secreto. Meu amigo, secreto como? Se milhões ou bilhões de pessoas vão sumir, outros serão ressuscitados, os túmulos, os cemitérios serão abalados. Primeiro vem a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, com o clangor da última trombeta. E aí os mortos em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitam. E os vivos, os crentes vivos, a igreja de Deus é arrebatada. E isso será um evento que vai ser noticiado no mundo inteiro. O desaparecimento, a destruição de cemitérios. E isso vai ser um segredo? Vai ser noticiado, não vai ser segredo nenhum. Tanto que a agenda Alien, que eles estão preparando há muito tempo, será a resposta que o mundo vai receber. Esse engano será, então, jogado ao mundo e os perdidos vão realmente acreditar que as pessoas foram abduzidas. Essas pessoas que impediam a evolução da humanidade da era de peixes para a era de aquário. Fica a dica.